Fala galera, estamos aqui de novo, trazendo mais novidades para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Pandas, um pacote do Python que ajuda muito na análise de dados, além de ser um dos mais usados. Beleza? No vídeo passado nós falamos muito sobre aquela parte mais introdutória de como carregar os dados, como que verificar ali a dimensão do data frame, como que eu apresento esse data frame na tela. E, de repente, se ficar alguma dúvida, volta naquele vídeo. Se você está chegando aqui agora, volta no vídeo. Se esse é o seu primeiro vídeo que você está vendo no nosso canal, não esquece de dar o like, de compartilhar e seguir a gente, né? Acompanhar aqui várias novidades no meio dos dados. Hoje, ainda nessa parte introdutória sobre o Pandas, nós vamos estudar sobre o lock e o iLock. E o que significa isso? São funções de seleção de dados. Então, o que acontece? Aqui nós carregamos a nossa base, o nosso data frame, né, a nossa base de dados, e qual que é a diferença do lock e iLock? Às vezes a pessoa fica muito na dúvida, né, porque eles são muito parecidos, a única diferença ali entre um e outro na questão da descrição é apenas o i. Porém, a sua funcionalidade é diferente. Em que sentido? O lock, ele busca as informações, ele seleciona as informações por meio dos nomes das colunas, né, das categorias. Né, e você pode relacionar também a índices, mas nunca só a índice, sempre índice e coluna, ou só por coluna. Né? Por exemplo, vamos aqui na prática. Aqui nós declaramos um print para apresentar na tela, buscando as informações da nossa base de dados. De que forma? Descrevendo aqui o lock, e eu quero no índice 1 o nome da pessoa. Né? Então, o que acontece? Ele vai me listar, ele vai lá no índice 1 e vai... Aí, pronto. Ele vai listar para mim o nome da pessoa, ou seja, aquele dado que está no índice 1, né, na linha 1. E aqui no caso é a Kesley. E a idade também da pessoa que está na linha 1, ou seja, a Kesley tem 19 anos. Ou o nome da pessoa do índice 3, o Joseph, com a idade de 56 anos. E assim você pode brincar buscando qualquer elemento de qualquer coluna e também relacionando pelo índice. Tá? Aqui nessa outra descrição, nós podemos filtrar aqui, selecionar as idades de todos os índices. As idades de todos os índices. Certo? Então, como é que eu faço? Eu faço a mesma coisa do anterior, dados, base dados.lock, abro colchetes, certo? Ponho dois pontos, vírgula, age, ou seja, todos os elementos que vier dos índices, ele vai me apresentar a idade. Okay? Aqui agora já é um pouco diferente. Né? Veja que eu não quero só apenas uma coluna, eu quero mais de uma coluna. Eu quero o nome e a idade, e aqui eu quero passar os índices. Né? Então, eu faço dessa forma, eu divido um espaço para o índice e um outro espaço para a coluna. Aqui nós fizemos de uma forma mais simples. Às vezes há uma necessidade de uma seleção mais sofisticada, mais apurada. Então, o que eu faço? A descrição é a mesma, porém, abro colchetes, abro um outro colchetes, ponho os índices, ponho uma vírgula, abro um outro colchete, ponho o nome das colunas. Certo? E aí ele me apresenta. Ou seja, no índice 0 e no índice 2, ele vai me apresentar, vai imprimir para mim o nome
e a idade da pessoa. Perfeito? Agora veja que há uma diferença no iloc. No iloc, a descrição da função é a mesma. O que muda? Muda os valores, ou seja, aqui você só vê índice, você não vê o nome de coluna. Então, por exemplo, aqui ele tá imprimindo para mim todos os elementos do índice 2, certo? Todos os elementos do índice 2. Tudo que está na linha 2, né, do índice 2, no caso, ele vai imprimir para mim. Aqui no caso, ele vai imprimir para mim no índice 2 e no índice das colunas, no índice 2, aqui é o índice das linhas, aqui é o índice das colunas. No índice das linhas, na linha 1 e no índice das colunas, no índice 2, ele vai imprimir para mim o nome, ou o elemento do caso, que esteja naquele cruzamento. Índice 1, índice 2. Lembrando que sempre o primeiro se refere à linha e o segundo se refere às colunas. Aqui no caso, ele está listando para mim todos os elementos da coluna 3 de todos os índices de linha, certo? Mas lembre-se que sempre é a mesma descrição aqui na função. Agora, vai complicar um pouquinho mais, mas nada de novidade, nada do que nós estamos acostumados aqui ou que estamos já vendo aqui, tá? A mais. Então, o que acontece? Aqui a descrição é a mesma. Esse primeiro elemento, aqui, ó, dentro desse colchetes, é de linha. E esse segundo elemento aqui é de coluna. Às vezes as pessoas se confundem, por quê? Porque é mais fácil entender esse, porque aqui é linha e coluna, certo? Quando a gente coloca mais um elemento aqui, a gente já pensa que o primeiro é linha e aqui é coluna, mas não. O que diferencia da linha da coluna é a vírgula, essa vírgula de fora. Então, por exemplo, se tem aqui, dentro de colchetes, elementos, esses elementos se referem à linha. Se depois da vírgula tem um outro colchetes e dentro desses colchetes tem elementos, esses elementos se referem a colunas, certo? Então, por exemplo, aqui ele está pegando o índice 0 e o índice 2 e apresentando do índice 0 e do índice 2 os elementos da coluna. Então, vamos imprimir aqui, no índice 0 e no índice 2 de linha, eu tenho esse ID, e tenho esse ID, e tenho o nome dessas pessoas. No índice 0 da coluna, o índice 0, e no elemento 0 é o ID, e no índice 2 o elemento é o nome da pessoa. A mesma coisa aqui. No índice 2 da linha, o que eu tenho? Na coluna 0 e na coluna 2, o ID e o nome da pessoa. Beleza? Lembrando, pessoal, que aqui já para concluir esse vídeo, depois a gente dá sequência em outros vídeos, eu estou pegando uma base de dados bem interessante de um e-commerce lá no Kaggle. Eu fiz aqui o download na minha máquina e estou imprimindo ela aqui. Então, assim, se você quer se aprofundar mais, fazer vários testes, e não tem base de dados, uma dica interessante é essa. Vai no Kaggle, faz um acesso lá, dá uma olhada lá no material que tem, e é bem interessante você iniciar os seus estudos também pesquisando lá no Kaggle e executando várias coisas que tem lá para agregar no seu conhecimento. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.